E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero que você tente resolver a questão de hoje, que trata sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Então, tente resolver essa questão antes de analisar as minhas explicações, os meus comentários. Coloca aqui no chat qual que é a sua resposta e depois a gente pode discutir. Vamos lá, questão da Banca FGV aplicada em 2022. Questão interessantíssima, hein? Olha só o que ele fala, uma sociedade empresária apresentava os seguintes saldos em 31 de dezembro deste zero. Então, disponibilidades, estão lá no ativo circulante, né? Aplicações financeiras resgatáveis em 60 dias, sem restrições ou penalidades, 15 mil reais, então outro ativo circulante. Banco conta poupança, ativo circulante também. Olha só, cuidado com isso aqui. Olha, saldo bancário a descoberto, decorrente de empréstimo obtido por meio de cheque especial. Só que é um empréstimo pré-aprovado, né? Então só cuidado, porque esse valor de 8 mil reais ele vai ser evidenciado no passivo circulante. Afinal, é uma obrigação, é empréstimo, né? É um saldo que eu tenho negativo lá na conta bancária. Isso aqui nada mais é do que um empréstimo pré-aprovado, né? É um empréstimo pré-aprovado. Ele vem aqui e pergunta, assinale a opção que indica o saldo de caixa e equivalente de caixa da sociedade empresária. Então essa aqui é uma questão muito interessante, porque a banca FGV, quem está acostumado com questões dessa banca, é muito comum em questões desse tipo aqui, desse enunciado, ela pedir, por exemplo, o valor das disponibilidades. E cuidado, a gente não pode confundir. Ele está pedindo o saldo de caixa equivalente de caixa. Saldo de caixa equivalente de caixa. A gente tem que ir lá no CPC 03 para saber exatamente o que eu devo considerar como caixa equivalente de caixa. Então vamos lá? Olha só, eu trouxe aqui as exposições, item 7 e 8. Item 7, ele fala que os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e está sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, o investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curtíssimo prazo, né? Olha só, 3 meses ou menos. Veja que aqui ele fala resgatável em 60 dias, então entra dentro do conceito de equivalente de caixa essas aplicações financeiras. Veja que não há restrições, ou seja, eu consigo movimentar isso imediatamente, né? E o item 8, ele fala exatamente do objeto dessa questão, dos empréstimos bancários, são geralmente considerados como atividade de financiamento. Entretanto, saldos bancários a descoberto, ou seja, aquele cheque especial, decorrência de empréstimos obtidos por meio de instrumentos, olha só como cheque especial ou conta corrente garantida, que liquidado em curto lapso temporal, compõe parte integral da gestão de caixa da entidade. Então, nessas circunstâncias, saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalente de caixa. Uma característica desses arranjos oferecidos pelos bancos é que frequentemente os saldos flutuam de devedor para credor. Então veja que aquele valor do saldo bancário a descoberto, aquele cheque especial, ele vai ser considerado como componente de caixa equivalente de caixa. De forma negativa, obviamente, afinal, trata-se de um passivo, né? Trata-se de um passivo, lá no balanço patrimonial está no passivo. Mas quando eu vou analisar a DFC, quero verificar variações de caixa equivalente de caixa, ele está falando que eu devo considerar isso como componente do caixa de equivalente de caixa. Então, olha só, para fins de cálculo de caixa equivalente de caixa, eu tenho as minhas disponibilidades, que estão lá no ativo circulante, 20 mil reais. Eu tenho as minhas aplicações financeiras, que são aqui de curto prazo, e entram dentro do conceito de equivalente de caixa. Eu tenho a conta banco, 30 mil reais, e cuidado, aqui como se trata de um passivo, esse saldo bancário descoberto, eu vou considerar isso aqui negativamente. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, cheque especial, que nada mais é do que um empréstimo bancário, mas como há aqui uma flutuação, né? Uma flutuação bastante comum, que haja uma flutuação entre uma conta bancária, saldo positivo e saldo negativo, você considera isso aqui para efeitos de DFC como conceito de caixa equivalente de caixa. Então aqui dá 20
com 15,35, 65 menos 8, 57. Então, caixas e equivalentes de caixa dá R$57.000. R$57.000, olha lá a alternativa D. E quem não considerou isso aqui dentro do conceito de caixa equivalente de caixa, né? Se você somar aqui, olha, dá 65. Veja que a Banca FGV nunca deixa ninguém infeliz na hora da prova, né? Cuidado com a alternativa aí, tá bom? Então, cuidado. Quando a gente vai analisar uma questão que envolva balanço patrimonial, esse saldo bancário descoberto vai ser evidenciado no passivo. Afinal, é uma obrigação, é empréstimo. Só que é um empréstimo que não precisa ficar ligando para o gerente, me empresta aí, não. É algo automático. Aqui é outra ótica, aqui eu estou analisando conceitos de caixa e equivalentes de caixa. A gente viu, conforme disposições do CPC 03, os saldos bancários a descoberto. Como esse saldo bancário de uma conta corrente, ele flutua entre saldo positivo e negativo num curto espaço de tempo, é natural que a gente considere aí logo dentro do conceito de caixa equivalente de caixa. Senão, também imagina só, suponha que ao longo de determinado período a entidade ela flutuou de positivo para negativo, sei lá, 60 vezes. Eu ia ter que ficar evidenciando isso, não deve ser como atividade de financiamento, né? Captação de empréstimo, pagamento de empréstimo. Captação de empréstimo, pagamento de empréstimo. Não. Coloca isso aqui dentro de caixa equivalente de caixa e vai explicar toda essa variação do período, saldo inicial e saldo final de caixa equivalente de caixa, dentro das 3 atividades. É uma forma de simplificar as coisas. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe o seu like, comente aqui também se você dominava esse conceito, se você acertou essa questão, e aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho, e com isso receberá as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço, pessoal.